Capítulo 9. O primeiro anel de espírito da grama azul prateada. A cultivação de um mestre dos espíritos, antes dos 20 anos de idade é um processo extremamente importante. É possível dizer que os resultados obtidos até os 20 anos de idade decidem o sucesso futuro. O 30º nível é como o limiar entre um céu de fogo e de gelo. Se atravessar o limiar antes dos 20 anos, então as perspectivas futuras são ilimitadas. Se incapaz de atravessar em 20 anos, então, também será incapaz para sempre de ir além. Os jovens têm a vantagem, os jovens podem ter potencial. Portanto, você agora não pode desperdiçar um minuto. O professor ainda pode ajudá-lo com o seu primeiro e segundo anel de espírito, mas quando você precisar do terceiro anel de espírito, o professor provavelmente não será o suficiente. Nessa hora você terá que depender de você mesmo. A cultivação da força espiritual não tem atalhos, você só pode contar com meditação para aumentar o poder espiritual. Embora você tenha vantagem de máximo poder espiritual inato, é ainda mais importante que você não fique relaxado, de outra forma, você não merece se tornar meu discípulo. Lolu. Nesse momento, eles ouviram o chamado do espírito variante Lu Sampão. Espíritos são um com seu hospedeiro, assim o grande mestre se alarmou de uma vez, seu corpo atirando-se para cima, olhando naquela direção. Nesse momento, o céu já estava completamente negro, levemente com isso, 10 ou mais pontos de luz verde musgo estavam se aproximando na direção deles. São lobos do inferno. A voz do grande mestre estava um pouco abafada, mas sem um único traço de alarme. Pequeno Sam, não saia daqui. A boca de Lu Sampão incessantemente fazia sons de Lolu, parecendo se referir a essas existências que gradualmente se aproximavam. O grande mestre certamente não viu. Nos olhos de Tang San ao seu lado brilhou uma camada de luz roxa. As coisas na escuridão se tornaram claras aos seus olhos. Ao todo havia 6 bestas espirituais do tipo lobo. A altura de seus corpos era de aproximadamente 1,60 m. O corpo inteiro parecia cinza metálico e o brilho verde musgo era precisamente os seus olhos. Nesse momento lentamente se aproximando diretamente a Lu Sampão. O cheiro de Lu Sampão parecia deixá-los um pouco inquietos, e enquanto se aproximando, eles manteram uma formação de meio círculo. O grande mestre bufou friamente. Uma matilha de pequenos lobos de nível 10 se atreveram a tentar me atacar. Sampão. Lu Sampão fez um baixo uivo, o som de inalação assim como o barulho de um furacão, e a originalmente grande barriga, expandiu com incrível velocidade, parecendo que ela era uma grande bola gradualmente alargando. O grande mestre levantou sua mão e a balançou, e de seu corpo um anel amarelo de luz voou envolvendo o corpo de Lu Sampão, à medida que ele solenemente gritava. Parta o vento como um golpe de trovão, estremeça os céus e dívida a terra Lu Sampão. O par de claros olhos azuis de Lu Sampão de repente brilhou, o anel amarelo de luz no centro de seu corpo de repente pareceu se tornar uma tela de luz. O corpo arredondado abruptamente saltou, surpreendentemente subindo uma altura de 5 metros, a figura acima dele se virou e um som ensurdecedor como o estrondo de um trovão foi emitido no momento seguinte. As mãos do grande mestre em algum momento desconhecido pegaram 2 máscaras de gaze, primeiro dando uma a Tang San e, subsequentemente, colocando a outra em sua face. Tang San subconscientemente colocou a máscara de gaze, sem piscar com os olhos fixos nas ações de Lu Sampão. Seguindo esse som de trovão, ele apenas viu uma luz amarela cobrir de repente espalhada, tão poderosa quanto um raio. Os 6 lobos do inferno de 10 anos foram completamente cobertos com ela. Os corpos dos 6 lobos do inferno, sob o ataque de Lu Sampão foram lançados como sacos de pano, imediatamente caindo a mais de 10 metros de distância, com 2 lobos do inferno tendo suas cinturas esmagadas contra troncos de árvores, uivando lamentosamente, mas incapazes de se levantar. Os outros lobos no chão rolaram brevemente. Tang San contava com o óleo do demônio púrpura para claramente ver, da boca desses lobos do inferno sangue fresco estava escorrendo, ele podia ver o quão poderosa a onda de choque havia sido. Seguindo um curto período de sons de vulvu, outros lobos do inferno, diferentes dos 2 no chão incapazes de se levantar, haviam rapidamente fugido. O grande mestre nesse momento ainda não negligenciou a instrução de Tang San. O corpo de lobos e cães tem uma estrutura muito parecida, chamada cabeça de bronze, ossos de ferro, cintura de tofu. A cintura é a parte vital mais fraca de seus corpos. Enquanto falava, o grande mestre andou em frente com grandes passos. Em algum ponto ele havia pegado uma pequena faca, cortando o pescoço dos 2 lobos do inferno imóveis, espalhando mais da droga em pó nos corpos, escondendo o cheiro de sangue. Veja, anéis de espírito estão para aparecer. Com o aviso do grande mestre, Tang San começou a tomar nota. Seguindo a morte dos 2 lobos do inferno de 10 anos, do corpo gradualmente se ergueu um anel de uma leve luz branca, os anéis ondulando como névoa no vazio acima, como se eles pudessem desaparecer a qualquer momento. Isso é um anel de espírito, esses foram mortos por mim, assim se meu poder espiritual tivesse acabado de alcançar os requerimentos para avançar, nesse momento eu poderia absorver esses anéis de espírito para alcançar o objetivo de avançamento. O método específico é usar meu poder espiritual para trazer o anel de espírito para o meu corpo e, imediatamente após isso, começar a meditação, absorvendo a energia do anel de espírito. Uma leve luz roxa surgiu na mão do grande mestre, indo na direção de um dos anéis de espírito que emergiu dos lobos do inferno. Esse anel de espírito logo flutuou sobre ele, circulando o corpo do grande mestre. Mas ele não permeou. Meu atual poder espiritual não está avançado o suficiente, portanto, o anel de espírito não pode ser absorvido por mim. Dentro de 2 horas, ele irá se dispersar. Pequeno Sam, me dê 2 rabanetes brancos. Oh! Tang San apalpou sua cintura, pegando 2 rabanetes brancos da 24 pontes ao luar e os entregou ao grande mestre. O grande mestre sem cerimônia os jogou na direção de Lu Sampão, que, após uma explosão de animados Lolu, engoliu os 2 rabanetes com a velocidade de um raio. As características de espíritos variantes não podem ser entendidas como a teoria de espíritos comum. Sampão pode depender de comida para reduzir o meu consumo de poder espiritual. Mas para seus 3 apenas ataques, cada vez que um ataque é usado ele precisa ser imediatamente reabastecido. Sampão come apenas rabanete branco? Tang San perguntou. O grande mestre lhe deu um olhar triste, dizendo: Você vê, Sampão ataca por peidar, se não fosse por trazer máscaras de gaze, talvez nesse momento você já não conseguisse aguentar o cheiro.
Bestas espirituais similarmente não conseguem suportá-lo, portanto esses lobos do inferno fugiram rapidamente. Rabanete branco, em relação a produzir flatulência, há poucos alimentos com que se pode comparar. Com 2 para reabastecer, em aproximadamente metade do tempo, Sampão pode recuperar o que foi gasto em um ataque. Isso também funciona. Tang San queria rir um pouco, mas vendo nos olhos do grande mestre um traço de amargura, ele não se atreveu a deixar um sorriso escapar. Ele podia imaginar como possuir esse tipo de espírito que atacava por peidar, entre os mestres de espírito, era uma coisa muito embaraçosa. Com o temperamento orgulhoso do grande mestre, como seu coração podia se sentir confortável. Lolu, Lolu, Lolu. No momento em que os apressados chamados abruptamente foram ouvidos, a amargura nos olhos do grande mestre foi imediatamente substituída por uma luz fria e ele puxou a mão de Tang San. Os arredores de repente se tornaram silenciosos e o som de um ligeiro farfalhar claramente alcançou os ouvidos de Tang San, vagamente. O ar pareceu se tornar um pouco fedorento, o fedor não era tão forte assim, até com um toque de doçura e a fragrância de chá. O nariz de Tang San se mexeu, subconscientemente deixando escapar. Há veneno. A mão direita do grande mestre balançou, dessa vez, 2 anéis de luz de seu corpo se moveram completamente para envolver Lu Sampão, vigilantemente olhando na direção do som de farfalhar. Essa noite está inesperadamente inquieta. O som de farfalhar desapareceu. Tang San pressionou sua habilidade céu misterioso, usando seu olho do demônio púrpuro no limite, olhando naquela direção. Indistintamente, ele pareceu ver a cabeça triangular de uma cobra verde escura levantando-se de um arbusto, um par de pequenos olhos como rubis olhando diretamente na direção deles. Talvez temendo o efeito da droga em pó, ela não continuou a se aproximar. Grande mestre, lá. Tang San apontou um dedo na direção da cabeça da cobra. Nesse momento já era tarde demais para o grande mestre pensar como Tang San podia ver um lugar que seus olhos ainda não podiam alcançar. Com a velocidade de um raio ele tirou um sinalizador, sua ferramenta espiritual, no pulso e jogou ela naquela direção. O sinalizador logo inflamou no vento, rodando e iluminando a área e dessa vez o grande mestre também viu a cabeça da cobra. A boca inalando o ar frio. É uma cobra datura sobrescrito uma, porque esse tipo de besta feroz iria aparecer nos arredores da floresta de caça de espíritos. Eu espero que seja uma de 10 anos. Sisi, como se enfurecida pelo sinalizador, a cabeça da cobra lentamente se elevou, emitindo sons de Sisi na direção de Lu Sampão. Mas o impedimento da droga em pó ainda existia e ela continuou não avançando. O grande mestre disse em voz baixa. O veneno da cobra datura é extremamente potente, ele tem não só um efeito paralisante, mas também causa um grande dano aos nervos do corpo. É uma das mais terríveis entre as bestas espirituais com atributo de veneno. Seu corpo é extremamente resistente, difícil de ferir com lâminas comuns, sua boca e olhos são seus únicos pontos fracos. Mas cobras datura são muito boas em consistentemente proteger esses 2 lugares, sua velocidade também é incomparavelmente rápida. O mais assustador é sua personalidade agressiva. Ao encontrar humanos ela irá praticamente sempre lançar um ataque. A droga em pó pode não ser capaz de restringi-la por muito tempo, ela está esperando por uma oportunidade. Tang San não sentiu nenhum medo por causa da introdução do grande mestre. Em sua vida anterior na Beachu da seita Tang, na Beachu havia uma grande variedade de cobras, é claro sem esse tipo de cobra datura, mas Tang San tinha bastante experiência com entrar em contato com cobras. Pela ponta da cabeça da cobra era possível ver que ela era hipervenenosa e pela superfície robusta do pescoço parecia que sua fraqueza certamente não era no 7º Kun. Não havia nenhuma forma de saber como esse tipo de cobra com poder espiritual iria atacar. O grande mestre puxou Tang San para trás dele. Pequeno San, agora eu irei te ensinar um princípio. Muitos anéis, muitos ossos, pico de energia, poucos anéis, poucos ossos, pegue seus saltos e escape. Aqui anéis se referem a anéis de espírito, ossos se referem a ossos de espírito. Em relação a ossos de espírito eu posso te explicar mais tarde. Apenas falando, quando seus anéis de espírito e ossos de espírito claramente ultrapassam seus oponentes, então você deve depender de sua habilidade espiritual e poder espiritual para lançar um ataque com força total, completamente mirando o adversário. E quando seus anéis de espírito e ossos de espíritos claramente forem menores que os do adversário, então, você não deve hesitar, imediatamente escape. Respeito próprio nunca tem a mesma importância que a vida. Se essa cobra datura for uma besta espiritual de 10 anos, então nós ainda podemos arriscar nossas vidas em lutar uma vez. Se for uma de 100 anos, imediatamente fuja. Parta o vento como um golpe de trovão, estremeça os céus e divida a terra Lu Sampão. Terminando de explicar isso, o grande mestre imediatamente deu ordens a Lu Sampão, lançando o ataque. Anéis de luz amarelos novamente brilharam, o corpo de Lu Sampão pulou para cima em sua inalação insana, embora ele tenha comido 2 rabanetes brancos, desde o ataque nos lobos do inferno o corpo ainda não havia recuperado o que havia sido usado, assim nesse momento ainda só havia força para 2 ataques. Durante o rugido como um raio, a super onda de choque trovão de Lu Sampão foi lançada. Mesmo que a velocidade da cobra datura fosse grande, o alcance-ataque de Lu Sampão era extenso, se ela quisesse escapar ela seria incapaz. Apenas vendo o imenso corpo da cobra voar do chão, arremessado a uma longa distância. Corra, rápido. O grande mestre apenas deu um olhar à cobra datura sem opinião. A idade de cultivação da cobra datura era relacionada com o tamanho de seu corpo. Antes da evolução para a besta espiritual de 1000 anos, para cada ano de cultivação, o comprimento do corpo iria aumentar por 1 centímetro. E essa salamandra por seu corpo voando era definitivamente maior de 3 metros, quase já se aproximando dos 4 metros, por assim dizer, sua cultivação já excedia 400 anos. O grande mestre não acreditava que contando com sua força de mestre dos espíritos do 29º nível ele poderia confrontar esse tipo de besta espiritual, sem contar quando seu espírito certamente não era considerado como formidável. Guaguá, um pesaroso som foi ouvido. Tang San foi puxado para o lado pelo grande mestre para escapar, virando sua cabeça para o lado para ver que a onda de choque de Lu Sampão surpreendentemente não havia sido capaz de machucar a cobra datura, com o corpo quase atingindo o chão, ela imediatamente se dobrou num segundo, lançando-se de volta.
Cada vez que seu corpo como chicote encontrava o chão, ela imediatamente se lançava como uma mola, sua velocidade incomparavelmente rápida, continuamente se aproximando na direção dele do grande mestre. A velocidade de corrida de Lu Sanpão não era nem um pouco lenta, seguindo de perto o grande mestre Tang San. Em seu par de grandes olhos já havia um olhar de extremo pânico. Parta o vento como bruma, hipnotize ao sono profundo Lu Sanpão. O grande mestre novamente gritou e Lu Sanpão acima deu uma volta. Com um som de apu, uma massa de gás amarelo jorrou de suas gordas nádegas, se espalhando pelo ar. Dos 2 anéis de espírito do grande mestre, os 2 diferentes tipos de efeitos podiam ser adicionados às habilidades de Lu Sanpão eram a trovoada e a hipnose. Nesse momento elas já haviam sido completamente usadas. A cobra da Tura rapidamente saltou sobre a névoa amarela, mas ela não foi completamente hipnotizada. Ela sendo extremamente talentosa em veneno, sua resistência ao veneno ultrapassava em muito as outras bestas espirituais similares e no momento ela só havia ficado um pouco mais lenta. Com o triplo canhão de Lu Sanpão todo gasto, seu corpo visivelmente diminuiu muito, e no momento não daria tempo para reabastecer novamente o alimentando com rabanetes. Os 2 anéis de espírito retornaram para o corpo do grande mestre. A luz do seu poder espiritual era visível ao redor de todo o seu corpo, velocidade aumentando ao limite, uma mão puxando Tang San, saltando em frente a toda a velocidade como uma estrela cadente. Esperando ser capaz de escapar da cobra da Tura. O grande mestre conhecia bem as características da cobra da Tura, esse tipo de besta espiritual selvagem e cruel tinha uma fraqueza, que era a paciência. Se em pouco tempo incapaz de capturar sua presa, ela iria facilmente desistir. Mas a cobra da Tura que eles haviam encontrado hoje era particularmente persistente. Talvez enfurecida pelo vento de Lu Sanpão e a droga em pó, com incansável persistência ela perseguiu o grande mestre Tang San, sua velocidade incomparável. Logo chegando cada vez mais perto. Sanpão, bloqueie-a por um momento. Ao comando do grande mestre, o grande corpo de Lu Sanpão parou encarando a investida da cobra da Tura. Pretendendo usar seu corpo para obstruir seu avanço. Mas essa cobra da Tura não era apenas incomparavelmente rápida, sua reação também era extremamente afiada, seu corpo em um flash enrolou-se aberto atingindo Lu Sanpão, simultaneamente ao mordendo. Lu. Lu Sanpão deu um grito de gelar o sangue, corpo caindo no chão. O grande mestre deu um aceno com as 2 mãos e o corpo de Lu Sanpão imediatamente derreteu em luz roxa, novamente se fundindo a ele. O grande mestre em seu coração nesse momento já estava um pouco afligido, sua vida reverberando continuamente em sua mente. Ele queria perguntar aos céus, por que ele tinha de ter tanta má sorte nessa vida? Por quê? Por que esse resultado? Mesmo tão longe a ponto de envolver Tang San, esta criança. Quando o grande mestre já estava próximo ao desespero, ao ponto de sentir o frio das venenosas presas da cobra da Tura, ele sentiu seu puxão em Tang San mudar. Virando sua cabeça para ver, ele viu a mão de Tang San descendo a 24 pontes ao luar em sua cintura, imediatamente jogando alguma coisa para trás sem virar a cabeça. Um robusto rabanete branco rapidamente voou para trás, e com um som de pu, inesperadamente acertando o corpo da cobra da Tura, fazendo essa besta espiritual originalmente já na distância certa para lançar um ataque abruptamente desacelerar, novamente aumentando um pouco a distância entre eles. Distinguir a localização pelo som era nada mais do que uma habilidade superficial da seita Tang. Tang San naturalmente sabia isso, mas a ação seguinte encheu o coração do grande mestre de choque. Apenas vendo a mão esquerda de Tang San continuamente passando rapidamente por sua cintura e depois jogando para trás, continuamente atirando um rabanete brando após o outro. Embora a força fosse insuficiente para machucar a cobra da Tura, quando a cobra da Tura estava para alcançá-los a quantidade podia obstruir seu corpo. Que habilidade precisa! O grande mestre percebeu, cada vez que Tang San jogava um rabanete branco, o polegar da mão esquerda sempre se curvava para dentro, palma para baixo e os outros 4 dedos juntos se estendendo, o movimento era conciso e efetivo. E a pequena face de Tang San, embora também um pouco alarmada, parecia que não havia medo. Se essa fosse a vida anterior de Tang San, qualquer pessoa de Jangu poderia dizer o nome dessa habilidade, certamente era a habilidade da seita Tang de nível elementar lance de seta com a mão. Utilizando a inércia de um braço chicoteando para lançar uma arma oculta. Esse tipo de habilidade mais direta, embora não pudesse ser chamada de elegante, era no momento extremamente efetiva. Embora 10 quilos de rabanetes brancos não fosse pouco, o ritmo de lançamento do lance de seta com a mão de Tang San também não era lento e, em pouco tempo, o estoque no 24 ponte ao luar já estava esgotado. Nesse momento eles já haviam alcançado o momento crucial de vida ou morte. Tang San claramente dessa forma entendia isso perfeitamente. Parecia que essa forte, rápida e venenosa excelente besta espiritual os perseguindo tinha essa consequência. Agora já não era hora de esconder sua verdadeira força. Ele soltou a mão do grande mestre, seu corpo se elevando em um piscar de olhos, mão esquerda levantando, uma ponta negra já ruidosamente emitindo poder. A luva de dardos em que ele havia trabalhado duro para forjar finalmente estava sendo usada. Ambos os olhos de Tang San ficaram completamente roxos, usando o efeito do óleo do demônio púrpuro, ele era capaz de claramente ver cada movimento da cobra da Tura. A reação da cobra da Tura foi ainda mais rápida do que Tang San havia imaginado. O primeiro tiro da luva de dardos mirava o olho esquerdo da cobra da Tura, mas ele viu o corpo saltando torcendo-se no ar com a velocidade de um raio, a cabeça da cobra se abaixou, inesperadamente evitando o perigo. Mas a velocidade da luva de dardos era realmente muito rápida e ainda atingiu seu corpo. Com um claro som de dang, nas duras escamas de salamandra da cobra uma sucessão de faíscas se espalhou. A dor aguda a fez emitir um estranho grito de guaguá. Em seu coração Tang San secretamente gritou de decepção, desde que luvas de dardos dependiam de usar mecanismos para lançar, velocidade e força não eram um problema. Mas isso não era suficientemente engenhoso. Elas só podiam atacar cegamente o oponente. Essa também era uma falta comum nas armas ocultas do tipo mecanismo. No entanto, a defesa da cobra da Tura o deixou surpreso, embora sua luva de dardos tivesse apenas 3 dardos, eles eram todos forjados de matriz de ferro, a força de tiro do mecanismo também era extremamente poderosa. Ainda assim ele não conseguiu realmente machucar os olhos dessa besta espiritual.
A cobra datura estava completamente enfurecida e as escamas em seu corpo começaram a brilhar. As escamas verdes escuras foram cobertas em uma camada de fraca luz amarela, sua velocidade de repente aumentando. Em praticamente uma fração de segundo ela já havia pulado em frente a Tang San. Quando Tang San inesperadamente se soltou, o grande mestre já havia se movido mais de 10 metros adiante pela inércia. Isso também aconteceu em uma fração de segundo. Para agora novamente querer resgatar Tang San já era muito tarde. No momento crucial, o coração de Tang San ao invés ficou extremamente calmo. A habilidade Céu Misterioso trabalhando em todo seu corpo, esse tipo de genuína habilidade interna da Oista agora o deixava entrar num estado onde seu coração era como se continuasse como água. Assistindo a boca amplamente aberta da cobra datura, sem a menor quantidade de nervosismo. Sua mão direita virando-se, a curta espada que o grande mestre lhe dera já na palma de sua mão. A cobra datura em relação à velocidade ainda tinha força, mas ainda assim não podia se igualar ao atual Tang San. Vendo a cabeça da cobra avançando, Tang San usou o seguidor do caminho dos fantasmas, e seu corpo em um flash se moveu para o lado a 1 metro de distância. Tang San sabia que para ele só haveria uma chance, se ele não tivesse sucesso, então a cobra datura absolutamente não seria pega novamente. Decidindo rapidamente no momento crucial, Tang San moveu ambas as mãos para cima praticamente completamente preenchidas com o efeito da habilidade Céu Misterioso. Em sua palma luz azul brilhou, a mão esquerda voltando e então se estendendo para frente, seu corpo sob o efeito do passo do seguidor do caminho dos fantasmas mais uma vez mudou de posição. A cobra datura apenas sentiu uma força atrativa vinda do lado de sua cabeça e a cabeça da cobra virou descontroladamente. Agora, por causa do ataque de Tang San, a boca da cobra estava amplamente aberta, prestes a fechar. Uma vasta luz azul pareceu surgir como se viesse do nada, quietamente esperando ali. Em uma fração de segundo a cabeça da cobra datura virou para cima um instante antes de sua boca fechar. O longo corpo de quase 4 metros da cobra parou por praticamente uma fração de segundo, a espada curta de 40 centímetros já fora completamente introduzida na boca da cobra. Após um momento, o corpo da cobra datura violentamente se agitou e ao mesmo tempo no chão areia voou e pedras foram lançadas no ar, onde seu duro corpo varreu, independentemente se arbustos ou pequenas árvores, todos foram testados como se passando por um tornado, galhos e folhas quebrados. Apunhalando com força total a espada, Tang San usando o seguidor do caminho dos fantasmas já havia recuado a velocidade total, exatamente o suficiente para evitar o chicote da cauda da cobra datura. O que é chamado uma centopeia morre, mas nunca cai. Em relação às características da cobra Tang San de nenhuma forma iria pensar que a cobra datura morreria imediatamente. Pequeno San. O chamado apressado do grande mestre de repente despertou Tang San. Ele sabia, depois de tudo que ele acabou de fazer, ele já não podia evitar aparecer em frente ao grande mestre. Sua alma não era parte desse mundo e tudo isso, claramente não poderia ser descoberto por nenhuma pessoa. O que poderia ser feito? Matar o grande mestre para silenciá-lo? Tang San acreditava que dependendo de poder de ataque e as características específicas da luva de dardos, sua chance de sucesso era de pelo menos 70%, como Lu Sampão agora já não tinha mais força de ataque. Mas como ele poderia escolher isso? O grande mestre era seu professor, embora eles só se conhecessem há alguns dias, ele já havia ganhado o respeito de coração de Tang San. Nada a fazer, ele só podia mentir. Com os pés intencionalmente cambaleantes, Tang San imediatamente rolou de volta no chão. O grande mestre estendeu seu braço para pegá-lo, ele afinal era um grão-mestre espiritual do 29º nível e, embora seu espírito fosse um pouco pobre, ele ainda tinha poder espiritual. Ela suportou Tang San com uma mão. Pequeno San, o que? Professor, eu estava morrendo de medo. Como essa cobra nos perseguiu? O grande mestre olhou para a cobra datura no processo de terrível destruição, repreendendo disse. Por que você de repente soltou minha mão? Você não sabe o quão perigoso isso foi. Atualmente, o grande mestre não viu tanto quanto Tang San imaginara. Afinal eles estavam no meio da noite, o grande mestre também não tinha uma habilidade como o olho do demônio púrpuro. Na escuridão, o grande mestre apenas fracamente viu o corpo de Tang San cair atrás dele e o brilho azul da espada curta. Quanto ao som da luva de dardos atingindo o corpo da salamandra, o grande mestre não reparou. Eu também não sei como explicar, com a mão suando, ela de repente escorregou. Professor, agora há pouco na confusão eu empunhei a espada curta que você me deu, parece que eu desferi um golpe penetrante na cobra. Puxando a mão de Tang San, em sua palma realmente havia suor frio, o grande mestre também deduziu que Tang San havia acertado a cobra com um golpe penetrante, provavelmente, em algum ponto vital, de outra forma, como esse tipo de violenta e cruel besta espiritual, que procurava vingança por um simples olhar, não iria imediatamente perseguir e atacar. Não assuma que está acabado, espere e observe. A vitalidade de bestas espirituais do tipo cobra é extremamente forte, ela não morre assim tão facilmente. Tang San engoliu em seco por ar, isso não era fingimento, ele já havia perdido um pouco de força. Confrontando tal formidável besta espiritual como uma cobra datura de 100 anos, agora em uma fração de segundo ele já havia usado sua força total. Se o controlando o Grou capturando o dragão não tivesse movido a cabeça da salamandra para cima, então as coisas teriam acabado de uma forma bem diferente. Como resultado desse perigo alarmante, Tang San secretamente decidiu, após voltar, ele tinha de pensar em uma forma de aumentar seus armamentos. Antes de completar a habilidade Céu Misterioso, vários tipos de armas ocultas do tipo mecanismo claramente eram a melhor escolha, os quais também eram o talento de mais destaque de Tang San. Os dois, mestre e aprendiz, ficaram de pé, muito cautelosamente observando. A frenética luta histérica da cobra datura diminuiu gradativamente, o corpo parando de se torcer, esmagando cada uma das plantas no chão, revelando o solo embaixo. A espada curta que o grande mestre deu a Tang San, embora 40 centímetros não fosse muito, mas já era o suficiente para espetar o cérebro da cobra datura. Essa era uma ferida fatal. Vendo a luta da cobra datura diminuir cada vez mais, o grande mestre gradualmente soltou a respiração e, seguindo isso, a expressão em sua face gradualmente começou a mudar, o olhar em pânico gradualmente se tornou um louco de alegre. Excelente, isso é realmente excelente. Pequeno San, você vai pegar seu anel de espírito. Professor, o que você quer dizer? Você não pode estar falando sobre essa cobra, certo? Tang San olhou chocado para o grande mestre.
O grande mestre assentiu seriamente. Precisamente sobre ela. A cultivação da cobra datura, até atingir 1000 anos, cada ano que ela vive, seu corpo cresce 1 centímetro. O corpo dessa cobra datura já se aproxima dos 4 metros, o que também significa que ela tem aproximadamente 400 anos de cultivação. Como ela se aproxima do limite para absorver o primeiro anel de espírito quando passando de aprendiz espiritual para mestre espiritual? Com seu máximo poder espiritual inato absorver esse anel de espírito não será problema. Mas professor, meu espírito é uma planta, essa cobra datura é uma besta espiritual do tipo animal. Eu posso usar seu anel de espírito? Isso não irá causar um conflito? Tang San disse incertamente. Agora o grande mestre já havia relaxado, em seus olhos havia um brilho extremamente confiante. Um dos 10 núcleos dos conceitos do mundo espiritual da minha pesquisa é o princípio de mimetismo do espírito. Espíritos planta não necessariamente têm de absorver o anel de espírito de uma besta espiritual planta e espíritos animais não são necessariamente incapazes de absorver anéis de espírito planta. Sob uma variedade de pré-condições, ambos podem mutuamente ser absorvidos. Por ela ser excessivamente pequena e fraca, não importa qual propriedade do anel de espírito será adicionada não irá causar rejeição e, apenas passivamente assimilará. Portanto, absorver o anel de espírito dessa cobra datura não é problema. Ao mesmo tempo, ainda se lembra qual tipo de anel de espírito nós queríamos encontrar? Os olhos de Tang San brilharam. Adicionar um efeito de resistência, melhor se tiver veneno. Certamente a cobra datura possui esses 2 atributos. O grande mestre lançou um olhar afiado para seu discípulo, dizendo: quer mestre dos espíritos comuns ou não, eles ainda são companheiros do hall dos espíritos. Em relação aos meus 10 grandes conceitos do núcleo eles estão todos rindo pelo nariz e ninguém acreditou. Previamente nenhum mestre dos espíritos consentiu em absorver diferentes tipos de anéis de espírito para fortalecer a eles mesmos. Pequeno San, você está disposto a tentar isso? Mesmo que pela teoria até aqui eu tenha absoluta certeza, isso nunca foi tentado por pessoas. Prática real é o único critério para julgar a verdade. Os 10 grandes conceitos do núcleo dos espíritos que eu apresentei só pode ser teoria e não verdade, precisamente porque nenhuma pessoa está disposta a pô-lo em prática. Nos olhos do grande mestre, Tang San viu fanatismo. Por causa da variação de espírito, o grande mestre em toda a sua vida foi incapaz de se tornar um mestre dos espíritos formidável, mas ele ainda era persistente, jogando a sua energia de vida na pesquisa dos espíritos. Em relação a esse tipo de pessoa, o respeito cresceu no coração de Tang San. Respeito pela pessoa do grande mestre também significava respeitar o resultado de sua pesquisa. Professor, por favor, me deixe ajudá-lo por isso em prática. Eu acredito que sua pesquisa não estará errada. O corpo da cobra datura gradualmente ficou imóvel, uma parte vital da cabeça havia sido penetrada por uma espada afiada, mesmo que sua vitalidade fosse indomável, ainda seria difícil escapar da morte. Um pouco de luz amarela começou a aderir ao corpo da cobra datura, diferente de quando Tang San antes havia visto os anéis de espírito dos lobos do inferno de 10 anos. O anel de espírito que emergiu da cobra datura era extremamente distinto, a luz também parecia brilhar mais comparada aos anéis de espírito dos lobos do inferno. Mesmo sem entrar em contato com ele ainda claramente podia sentir uma enorme energia contida dentro dele. Ouvindo as palavras de Tang San, os olhos do grande mestre se encheram de gratidão. Pequeno San, comece. Tang San assentiu, levantando sua mão direita, resistindo à sensação de fraqueza de perder força, com seu poder espiritual restante lentamente condensando em sua palma, seguindo a fraca névoa de luz azul, grama azul prateada cresceu em sua palma, emitindo um leve cheiro de vida e balançando levemente, junto com as ondulações de poder espiritual. Venha, meu primeiro anel de espírito, você decidirá se eu seria capaz de praticar o conhecimento secreto da seita Tang, também decidirá se eu poderei herdar a esperança do professor. Sob a atração da fraca luz azul, o anel de espírito da cobra datura de 100 anos lentamente voou na direção de Tang San. Ambos os olhos do grande mestre encararam fixamente o anel de espírito flutuando e, em voz baixa, declarou: cruze suas pernas e sente-se ereto, foque sua mente no espírito. Tang San seguiu as palavras e sentou-se com as pernas cruzadas, concentrando-se no espírito em sua mão direita. Logo em seguida, após a aproximação do anel de espírito da cobra datura de 100 anos, ele sentiu um tipo de poderosa pressão sem precedentes, mesmo seu esqueleto inteiro sob esse tipo de pressão emitiu pequenos barulhos. Muito rapidamente, o anel de luz amarela alcançou o topo da cabeça de Tang San e, sem dar a ele nenhuma chance de reagir, essa auréola amarela abruptamente contraiu, se tornando do tamanho de um bracelete, incomparavelmente condensado em um sólido anel de ouro que imediatamente caiu para envolver o espírito grama azul prateada na palma de sua mão direita. Tang San sentiu como se sua mão direta fosse invadida por magma, uma quente energia freneticamente correndo para dentro. Em um segundo a violenta corrente quente havia corrido para dentro de seu corpo e, instantaneamente com isso, seus órgãos pareciam queimar. Seu corpo não pode evitar uma explosão de violentos tremores. Independentemente de como a energia do anel de espírito açoite seu corpo, mantenha em mente que você absolutamente deve manter sua consciência, apenas então no futuro você poderá utilizar a energia do anel de espírito de forma ainda melhor. Essas foram as últimas palavras que Tang San ouviu o grande mestre falar. Depois de um segundo, fechando os olhos, sua consciência já estava completamente imersa nesse quente oceano em ebulição. A força interna da habilidade céu misterioso pareceu também acender dessa repentina elevação de energia, a corrente quente em um flash se espalhando através de cada parte de seu corpo. Tang San sentiu-se como se apenas abrir sua boca fosse fazer jorrar fogo. Verdadeiramente uma energia potente. O poder do anel de espírito surgindo dentro dele em um instante severamente testou o corpo de Tang San, mas deixou Tang San um pouco surpreso, tal energia extremamente quente, mas sem destruir o espírito grama azul prateada. Dentro de sua consciência abruptamente revelou, Tang San como se vendo a si mesmo imerso em um mar de chamas, e no meio das chamas, uma solitária folha de grama azul prateada gentilmente balançou com a chama, independentemente de quão quente a chama queimasse, ela ainda era incapaz de destruí-la. Tang San regozijou-se em seu coração, uma mudança começou a ocorrer na grama azul prateada. A originalmente tênue haste de grama se tornou mais longa, mais ampla, a pálida cor azul também gradualmente começou a escurecer. A escura haste de grama azul no meio do oceano de chamas começou a estender-se, vivamente movendo-se como se balançasse, como se incontáveis cobras pulassem com as chamas.
A pálida folha de grama azul começou a se tornar azul escura. Na superfície ela também tinha algumas linhas pretas, linhas exatamente com as que o corpo da cobra datura tinha. Hong, toda a corrente quente subiu para fora. Tang San sentiu como se a respiração ardente se dissolvesse dentro de seu corpo. Continua no próximo capítulo.